Ei, amores! Boa noite. Ó, para quem tá aqui assistindo essa reprise, o tema deixa eu até colar aqui, ó. Pera aí, deixa eu fixar. A gente vai falar sobre o desenvolvimento da autonomia do bebê e o uso do copo. Então, se você quer ouvir mais, continua aqui. Aperta o play. Essa live vai ficar gravada um pedacinho. Mas, ó, para quem vem chegando, para quem tá entrando aqui, quem tá ao vivo comigo, vai ter a oportunidade de fazer perguntas, de interagir. Então, esse é o privilégio de estar ao vivo aqui, né? De separar esse pedacinho da noite para estar com a gente. Bom, e hoje, gente, eu fixei aqui o comentário. Hoje eu tenho a honríssima de receber a Carmen Cotrim aqui comigo. Ela já tá entrando, mas antes dela entrar, a gente vai fazer a nossa dinâmica, né, de toda segunda. Então, para quem já tá acostumado aqui com as lives, né, com a live Pergunta Pra Mim, que acontece toda segunda-feira, 22 e 22, vocês já estão sabendo qual é a dinâmica, né? Então, quem é nova aqui não tá sabendo, é simples. Ó, para tudo que você tá fazendo agora, você vai clicar no aviãozinho que tá aqui embaixo, tá vendo? Tem um aviãozinho. E você vai compartilhar com 5 pessoas que você acredita que vai gostar de saber sobre isso. A gente vai falar sobre o desenvolvimento da autonomia do bebê e o uso do copo. Então, com a Carmen Cotrim, que assim, não tem outra pessoa melhor para falar sobre a autonomia do que ela. Já eu vou chamar ela aqui. Então faz isso, tá? Oi, boa noite para quem tá entrando. Então faz isso, tá? Compartilha com 5 pessoas, não fica preocupada porque a gente vai continuar aqui. Vai abrir uma tela dos seus amigos, compartilha lá 5 pessoas, volta aqui e escreve aqui nos comentários, ó, aqui embaixo, assim, ó, compartilhei. Vai, vamos lá. Vamos lá, porque o que a gente vai falar hoje aqui pode mudar a tua visão em relação ao uso do copo e em relação à autonomia do seu filho. Então, não perde essa oportunidade de ouvir a Carmen, que é nada mais nada menos do que a precursora do BLW aqui no Brasil. Então, eu tô muito honrada de ter ela aqui. E, gente, te aproveitar, vem, quem tá chegando, ó, clica no aviãozinho, compartilha com 5, volta, escreve aqui, ó, compartilhei. E outra coisa, ó, a ideia dessa live, como a pergunta para mim também é vocês interagirem, tá? Então coloquem aqui nos comentários, podem colocando as dúvidas de vocês, interagir, sabe? Brincar, o que vocês estão achando, ó. A Gleice já compartilhou, a Tatinha já compartilhou, a Regi Ferreira, é isso aí. Gente, compartilhem, aviãozinho, compartilha com 5, volta aqui, escreve que compartilhou. A Mel, oi Mel, saudade de você. E aí a ideia, né, dessa live é justamente a gente poder trocar, né? Então, assim, eu preciso que vocês comentem, sabe? Eu preciso que vocês botem as dúvidas de vocês aqui, porque o espaço é de vocês, é para vocês. Essa live aqui é para vocês. E essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana que eu começo o aquecimento da jornada Amamente Mais. Olga, o que é isso? Não tô sabendo. Cheguei aqui, caí de paraquedas, não tô sabendo o que é isso. A jornada Amamente Mais, nada mais, nada menos, é do que 4 aulas, então é conteúdo gratuito para vocês. O link tá lá na minha bio, é só vocês, quando acabarem aqui, entrarem lá na bio. E a gente vai, durante 4 dias, conversar sobre como que você faz toda a dinâmica, né, para aumentar a tua produção de leite, construir teu estoque de leite materno. Então, tudo isso dentro dos 3 pilares que eu falo sempre no meu curso, né, de retorno ao trabalho e aumento de produção de leite. Então, a gente fala sobre 3 pilares, que é planejamento, confiança e ação. Então, essa é o objetivo dessa semana toda. Então, assim, gente, é uma semana completa de conteúdo. Então, vai ter conteúdo hoje, amanhã, depois, até sexta, tá? Então, são 5 lives, cada live com um tema diferente, cada live com um profissional que eu respeito muito, que eu tô muito honrada de ter todos aqui. Eu falo que eu não tenho nem roupa para esses momentos. Então, bom, quem já chegou, quem tá compartilhando. E olha... já falei da dúvida. Outra coisa, quem está se inscrevendo na jornada, gente, a gente tem 400 pessoas que estão inscritas e que não confirmaram o e-mail. Essas 400 pessoas, eu sei que no dia da jornada, que é dia 3, da semana que vem, vai pipocar no meu direct falando que não recebeu a aula. Só recebe a aula quem se cadastra, quem confirma o cadastro. Olga, como é que eu confirmo esse cadastro? Tem que entrar na tua caixa de e-mail, do e-mail que você cadastrou lá, e confirmar a tua inscrição. Senão você não recebe, você fica dentro desse grupo aí que só se inscreveu, mas não confirmou o cadastro, tá? Então o link tá na bio, Jornada Amamente Mais, gratuito. É só entrar lá e se inscrever. Bom,
E aí o nosso tema, né? Eu já coloquei aqui, desenvolvendo a autonomia do bebê com o uso do copo. Vou chamar a Carmen. Peraí. Cadê Carmen? Carmen. Prontinho. Ela entrar conosco. Oiê! Tudo bem, Olga? Tudo bem? Tô Você? posicionando aqui o celular direitinho. Não, fica Tô tranquilo. ótima, tudo certo. Que bom. Feliz por estar aqui com você. Feliz demais por esse tema, viu? Oh, nem me fale, eu estou muito feliz e honrada de você estar aqui, de você ter aceito o meu convite, Imagina. porque, para quem não sabe, bom, a Olivia fez esse processo, né, de introdução alimentar, e a gente estudou muito para fazer o BLW aqui com ela, porque a gente queria muito essa autonomia, né, que ela desenvolvesse essa autonomia, e a Carmen foi nada mais nada menos do que a pessoa que eu ficava sugando ali, né? Na época eu não tinha nem esse perfil aqui, eu usava o meu particular mesmo para poder olhar todo o conteúdo dela, ver as meninas. Então é um prazer imenso ter você aqui, Carmen. Bom, para quem não Tá. conhece, a Carmen, vou ler um pouquinho aqui só da tua mini bio aqui, só para as pessoas saberem, que eu acho difícil alguém não, né, não saber, mas bom, a Carmen, ela é pedagoga e guia montessoriana, que eu adoro, inclusive, chefe de cozinha e percussora do BLW aqui no Brasil. E ela é palestrante, autora de 2 livros, né, sobre o BLW. E ela é mãe também da Catarina e da Teodora. Então, adoro essa parte, ó, que yoga e cozinha são as minhas paixões, acho o máximo. Então, é um prazer muito grande ter alguém como você aqui, porque é uma inspiração para mim, sempre foi, tanto profissionalmente quanto realmente a parte de criação das meninas, sabe? Eu acho fantástico, assim, poder observar como é que você cria ela, é uma inspiração aqui para nossa casa. Agora mesmo a gente estava ali na cozinha e a Olivia cortando a comidinha dela, mesmo cortando porque ela não queria comer inteiro, né? Você acabou de falar isso numa live, então acho fantástico, assim, então é muito bom ter você aqui com a gente. E o nosso tema aqui, né, é justamente sobre isso, é sobre como que o uso do copo favorece o desenvolvimento da autonomia do bebê. E é uma quebra de paradigma, né? A gente vê bebês tão pequenininhos usando copo de vidro. Então as pessoas ficam meio, nossa, mas como copo? E não vai quebrar e tal. Então a gente vai falar sobre isso. E, bom, vou passar a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho do que você está fazendo hoje, né? Um pouquinho do seu trabalho, e a gente inicia com o conteúdo. Honrada fico eu em estar aqui num perfil onde fala de amamentação. Sim, Maravilha, eu fico muito feliz. Amamentei as minhas filhas. E estou gestante, né? Então, sim, daqui a pouco estarei amamentando, sim, retirando meu leitinho também para deixar. sim, Enfim, né? Então, eu fico, quando você me fez o convite, eu ainda não a conhecia, mas eu uhum. disse para você, falei, nossa, não posso deixar de participar de jeito nenhum, Sim, sim, por conta do amor à amamentação e por saber que o leite materno é o melhor alimento do mundo para as exato. nossas crianças e saber que o quanto é difícil para a mãe quando volta a trabalhar, quantas dúvidas, e todas as dúvidas são muito importantes, que sejam sanadas de maneira correta, orientada. Então, eu dei, claro, né, na época que você me convidou, uma passagem pelo seu Sim, Instagram e me sim. encantei. Ah, obrigada. Então, parabéns para você. E, bom, como você disse, eu sou mãe, estou gestante, tenho o Instagram no meu nome, Carmen Cotrinha, há 8 anos. Uhum, Comecei a fazer o BLW da minha filha e estudar sobre autonomia em Montessori antes mesmo da gestação. A Catarina foi uma das primeiras crianças do Brasil a fazer BLW com autonomia, que vai muito além de só a criança comer, né? perfeito. Então, eu tive pude oferecer para ela essa autonomia desde os primeiros meses de alimentação. E sou autora do livro BLW e agora do livro Autonomia na Cozinha, que é um guia para os pais, como Uhum, oferecer autonomia para os seus filhos desde os uhum. primeiros meses de Ó, vida. E esse livro vai estar sendo lançado agora no próximo mês, tá? legal. Então, como você disse, Uhum. assusta ainda, né? Muito se falar de autonomia, dar um copinho para o bebê. É. E as pessoas pensam, né? Se com os maiores, hoje lá na live, você até estava lá, as pessoas estavam com medo do prato quebrar, de acontecer alguma coisa. Imagina Sim, um o bebê copo. de 6 meses, quando a mãe volta a trabalhar, ou quando a mãe precisa ir no mercado, né? E ela não vai levar o bebê
Então as pessoas ficam muito assustadas. Sim. E hoje ainda fico assustada. Há 7 anos atrás, 8, meu Deus, Imagino. era um Imagino. absurdo se dar um copo, então as pessoas xingavam, falavam que eu era louca. Eu posso imaginar. Se hoje a gente já vê isso, né? Achando que a gente vai Isso. matar a criança Vai afogada. matar, vai quebrar, vai machucar, a criança pega, né? O negócio passa assim, se corta, Sim. enfim. Então, todas essas questões de autonomia, que seja com copo, que seja com prato, que seja com o garfo, tudo isso, eu fico olhando para isso e pensando o quanto a gente não acredita que os bebês são capazes, Sim. do quanto eles conseguem e o quanto a nossa visão de incapacidade passa para os bebês, passa para a Sim. criança, né? Eu vejo crianças que com 8 anos de idade têm medo do copo ou a xícara, porque Sim. tem medo de De quebrar onde quebrar. falaram para ela que se ela usar vai quebrar. E a gente não precisa ter esse medo, né? Sim. Montessori, nossa, inaugurou uma sala toda de vidro para crianças, Uhum. né? E a gente está falando de coisas de 120 anos. De Sim. quanto tempo? E ainda hoje a gente carrega esse medo. E Sim. falando um pouco sobre essa autonomia que pode ser dada para a criança, para o bebê já. Então Uhum. a gente protege demais Sim. onde não precisa e solta demais onde precisava proteger e cuidar, Sim. né? Então as crianças, os bebês, eles são muito capazes de muitas coisas, Muito. mas o nosso medo, a nossa criação lá atrás, né? Uhum. A gente não acredita que é possível. E aí as crianças crescem, adultos inseguros, Sim. E com medo, de né? muito De um monte de coisa. medo. Com Sim. medo de derramar, com medo de deixar cair, com medo de quebrar, com medo Da sujeira. da sujeira, da reação do outro, do medo do que o outro vai pensar. Quantos adultos não têm medo disso ainda hoje? Verdade. E aí a gente impede a criança de fazer uma coisa que é muito simples, e que é ter autonomia das suas mãos, né? Ter autonomia tanto no comer quanto no beber, no se desenvolver. E aí, Olga, eu fico pensando, por que não o vidro? Por que não o copinho? Por que essas crianças, esses bebês, precisam de amuletas para aprender? Por que Sim. eu preciso ensinar 2, 3, 4, 5 vezes até chegar e dar uma xícara Sim. para uma criança? Né? A gente não vai dar uma xícara para um bebê, mas de uma forma geral, a gente está falando Uhum. isso de criança. Sim. Por que eu vou esperar essa criança se tornar, passar a primeira infância Sim. para ensinar, para permitir? Então, eu sempre trago esses questionamentos. A minha base é montessoriana na Uhum. educação das minhas filhas, de tudo que eu acredito, porque não é um método onde a gente olha e observa o crescimento interno Sim. de uma criança que tem autonomia, que é completamente diferente de uma criança que não teve. Ah, Sim. então vocês estão dizendo que as crianças que têm autonomia são mais especiais? Não, a gente está dizendo que todas as crianças nascem com um potencial incrível para ter autonomia. Sim. Que tomar uma xícara, servir num bule, que ter cuidado com a coisa que é de porcelana, que é de vidro, isso pode acontecer com a criança de 2 anos. Sim. E eu não preciso esperar ela chegar aos 10, 12, 15, 18 para ela poder usar o que eu uso. Sim. Porque é uma fala minha. As crianças só querem pertencer. Exato. Eu adoro essa sua frase, eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa, até no início, né? Eu falo muito aqui do copinho, porque a gente sabe que o uso de bicos, né? Independente do bico, ele pode trazer alguns prejuízos, mas principalmente a confusão de bicos. E aí, quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam, nossa, mas eu não preciso daquele copinho com bico, que a gente chama de copo de transição, né? Não, não precisa. E aí o interessante é ver o quanto que os bebês que estão sendo apresentados ao copo normal de vidro que a gente usa na nossa casa, eles gostam de observar, né? Os bebês eles observam muito, né, o que a gente está fazendo. Então, normalmente, o que eu vejo muito aqui, né? Centenas de mulheres me passam relatos sobre isso. Quanto mais elas
dão uma oportunidade do bebê pegar no copo e fazer o movimento, né, de levar até a boca, e mais elas bebem água normal, né, durante o dia com o bebê no copo, mais rápido esse bebê consegue se habituar ao uso desse copinho. E é diferente de um outro dispositivo, porque o bebê não vê ninguém no dia a dia dele tomando água num negócio que ele nunca viu, tomando leite num negócio colorido, cheio de coisa. Hoje eu achei. Exatamente. Hoje eu achei fantástico, porque você falou assim, gente, eu não preciso do pratinho com divisória, com não sei o quê. A gente acha que o bebê, ele precisa de muito, mas na verdade ele precisa de muito pouco. E a gente não precisa nem comprar nada dessas coisas. A maioria das vezes a gente tem tudo em casa, né? Muitas vezes a gente não precisaria nem trabalhar fora, Sim. se a gente observar bem. Por quê? A gente trabalha muito para comprar aquilo que Não dizem pra precisa. gente que é importante e que não é preciso e que vai, né, atrapalhar a autonomia da criança. Sim. Então, se a gente for pensar, né, vamos colocar um pouquinho na alimentação. Eu Uhum. tenho truquinha, mamadeira, prato com divisória, Ó, garfo especial, eu tenho pratinho térmico, sim. eu tenho redinha para Potinho. alimentação, potinho, máquina da papinha. Gente, você precisa trabalhar um ano inteiro com isso. E aí, eu fico pensando que o melhor dessas coisas sempre são importadas, né? Que Sim. chegam pra gente num preço absurdo. Sim. Então, quanto essa família precisa trabalhar para suprir uma necessidade que a criança nunca teve? Sim. E aí a gente oferece tudo isso para um dia chegar lá e tirar tudo dela, Sim. né? Fazer a Exato. transição. Aí eu comprei o negócio de tomar o leitinho assim, mas depois eu preciso de um outro, eu Outro. preciso de um copo para transitório, um Sim. copo, não sei, um copo. E assim, é um absurdo, porque cada negocinho desse aqui no mercado, ele custa cento e pouco, Sim. R$ 90, cento e tanto. Eu não consigo entender como nós tiramos a autonomia das crianças, Uhum. gastamos, e ainda Sim. depois temos que buscar profissionais Pra- para nos auxiliar a retirar aquilo. E aí eu tenho, além da confusão de bico, além do peito que eu não vou poder amamentar, além de todos os problemas, né, Uhum. dentários, né, Uhum. questão ortodôntica, Sim. questão de fala, questão... Eu vou precisar ainda de trabalhar mais para Sim. suprir todo a gama de profissionais para me ajudar com a questão dessas crianças e simplesmente poderiam ter tido autonomia. Eu não Sim. precisava ter gastado Sim. e elas estariam tomando seu leitinho, sua água, comendo Uhum. e se desenvolvendo bem, sem precisar de mil coisas que a propaganda, o mercado, a vizinha nos diz que é super importante. Sim. Eu costumo dizer que quando nasce uma criança tem três coisas que são fundamentais: amor, família, leite do peito e presença. Ah, O maravilhosa. resto, você dá um jeitinho, a gente não precisa de um enxoval caro, não precisa. A Sim. gente não precisa de roupa importada, carrinho importado. A gente não precisa se trabalhar e acabar, às vezes, até com relacionamento por conta de enxoval, de berço. Sim. Não precisa. A gente precisa estar inteira ali, focar na amamentação, porque o parto ele vai acontecer. Sim. Claro, a gente busca o conhecimento e tudo, mas o parto ele acontece. Se Sim. você não e tal e tiver com pessoas boas, ele vai acontecer. Agora, a amamentação não. Sim. E a gente acha que é o inverso, né? É o A pessoa inverso. que tá. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma live com a doutora Esther e ela é gineco-obstetra, acabou de ter, inclusive, Augusto, sexta-feira, com emoção essa live, quase que não deu para acontecer. E a gente, e a gente vai falar justamente sobre isso, assim, o que a gestante ela precisa saber, porque a gente, por a gente estar inserido numa cultura altamente capitalista, a mulher, ela é bombardeada por isso, né? Ela acha que ela tem que ir para Miami fazer enxoval, que ela tem que voltar com tudo importado. E olha a quantidade de plástico que um bebê gera. Olha a quantidade de lixo que esse bebê gera, que ele vai usar Lixo. durante um ano. E quando usa, porque às vezes não dá, né? Não, porque foi o que aconteceu aqui comigo, né? Eu falo que eu gosto muito de falar sobre esses temas, porque eu falo assim, não façam o que eu fiz. Porque eu não sabia nada disso, então eu comprei trocentas coisas que eu olho a quantidade de coisa, a quantidade de parafernália, eu não usei nada daquilo.
porque tudo aquilo ia atrapalhar o processo de desenvolvimento da minha filha e de amamentação da minha filha. Então, eu não usei nada daquilo, eu podia não ter comprado nada daquilo, não precisava ter trabalhado mais. Essa parte que você falou, achei fantástico, porque é muito isso, a gente acaba, às vezes, trabalhando para bancar uma coisa que nossos filhos não precisam. E Perfeito. aí vai muito também isso mesmo, de todo mundo faz assim, eu também vou fazer. Eu acho a insegurança, a gente, como mãe de primeira viagem, achar que isso é importante, né? Que faz Uhum, parte do enxoval do bebê. E, na verdade, não precisa de muito. Eu falo, a gente não precisa de muito, a gente precisa realmente de presença. perfeito. Presença e, sem dúvida, caprichar na amamentação, saber da amamentação, Sim. entender da amamentação. Eu falo que a amamentação, eu aprendi isso com meu médico. Ele falava para mim, ele falava assim, é, não se preocupe com o parto. Você vai ter um excelente parto normal, natural. E não tive, inclusive. Uhum. Mas garanto uma amamentação. E eu falei, ok, Legal. você está me falando, ok. Sim. Né? Ele falava, busca tudo sobre a amamentação. Leia um pouquinho sobre o parto, mas foca na amamentação. Perfeito. E aí eu, beleza, tá bom. E eu vou, porque eu falo demais. Nada, eu também falo, somos dois. Eu falo que, inclusive, eu vou levar essas lives agora pro YouTube, porque eu não consigo falar aqui, porque eu vou ficando tensa, que vai acabando o tempo, e eu não consigo nunca relaxar. A gente não relaxa, né? Não consegue trocar, porque também se deixar, eu falo beça também. Até falei pra você, eu falei, Carmen, fala beça, tá? Então, assim, não se assusta não, que eu falo São mesmo. duas. Quando eu pego o trem, eu vou embora. Falo aqui toda a vida. Eu Mas, assim que é ó, bom. eu adoro, nossa, eu adoro falar sobre isso, mas com você, né, gente? Eu lembro da época que eu li essas coisas, sabe? Via as meninas. Nossa, maravilhosa. E, ó, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa importância, né, do uso do copo para o desenvolvimento dessa autonomia do bebê e por que que a gente fala tanto do vidro, né? Porque algumas pessoas ficam com algumas preocupações. Eu vou falar daqui a pouco algumas perguntas que fazem muito. Mas eu queria também que a gente pontuasse a questão da sujeira, né? Então, que a gente falasse um pouco sobre essa importância para o desenvolvimento da autonomia do bebê com o copo, né? Que ele vai ter essa autonomia. E também para a gente falar um pouquinho sobre a sujeira. Tá bom. O copo, por que que eu acho que, por que que o copo é tão fundamental desde o início? Sem dúvida, né? Para não gerar confusão de bicos, para que a família, para que a criança já aprenda a tomar no lugar onde ela vai tomar Uhum. por toda a vida, porque a água se toma é no copo, não é na chuquinha, Sim. né? Porque a água se toma no copo, mas porque o leite também pode ser oferecido no copo, porque Uhum. tomar e se movimentar é um movimento, onde para a criança é muito importante. A criança precisa usar as mãos, né? Ela precisa usar as mãos, mãozinhas para baixo, tem sinal de alguma coisa que está errado, não está Uhum. certo a criança ficar com a mão para baixo. Então, sempre para as pessoas observarem que a criança está com a mão para baixo e eu estou fazendo um movimento de colocar na boca dela, está errado. Que seja líquido, que seja Uhum. sólido, que seja, né? Se essa criança tá muito mãozinha para baixo enquanto eu tô na cozinha, tá errado. As mãos foram feitas para se Explorar. movimentar, para explorar e explorar muito. Isso para a criança é uma necessidade gigantesca do corpo dela, é uma necessidade que ela põe para fora. Tanto que se a gente observar, as crianças de 1 ano, 2, eles querem imitar a gente. Sim. Então eles fazem o quê? Eles pegam pano, eles limpam, eles passam vassoura. As mãos precisam estar trabalhando. E na forma de tomar líquido, é usando as mãos. Então, nas maternidades, isso você já sabe, mas acho que talvez alguém que não saiba, os bebês tomam nas maternidades amigas Amigas. Sim. da amamentação, né? Sim. Os bebês tomam o leite quando a mãe não pode oferecer, quando eles estão em UTI, Uhum. enfim, eles tomam os leites onde? No copinho, Copinho. Sim. no copinho. Por que que em casa a gente não pode continuar no copinho? A gente Sim. precisa de dar o leite na mamadeira. Vamos Sim. refletir sobre isso, né? Por quê? Porque faz parte da autonomia do bebê, porque eu não quero inserir naquele bebê uma nova forma, porque se um adulto não toma na mamadeira, por Uhum. que que o bebê vai tomar? Então parte muito desse acreditar e saber na potência que tem esse bebê. Sim. Se acontece isso numa maternidade que é amiga da amamentação, Uhum. que vamos deixar claro, as maternidades que são amigas da amamentação, elas não recebem nenhum tipo de bico artificial, Uhum. elas não recebem
chupetas, não deixam a família entrar com chupetas, Sim. não deixam oferecer sequer uma chupeta para o bebê. Uhum. Porque ao menor choro, todo mundo fala, vai enfiar uma chupeta, Sim. vai oferecer um leite artificial. Uhum. Então, essas maternidades é o padrão lá. Pesquisem vocês que são gestantes e tudo. Quais são as maternidades? Existe alguma maternidade na sua cidade que é amiga da amamentação? Uhum. Perfeito. Que aí já é um ponto excelente. Então, parte-se daí do acreditar e do saber que essa criança, que esse bebê de 6 meses consegue. Ele vai conseguir, Carmen, com 6 meses levar a mão? Não, gente. Uhum. É um processo. Sim. Alguns bebês até tentam encostar ali e faz esse movimento, mas é involuntário. Sim. Mas, de acordo com que eu vou deixando esse bebê levar essa Explorar. mão, explorar, ele vai aprendendo esse Sim. movimento. Sim. Então, Eu, eu sei que é muita insegurança, né? Mas pode sim. engasgar. Mas É. Essa é uma das perguntas que eu vou te fazer já já, porque é top 5 aqui de perguntas quando eu falo do copinho. O meu copinho tá guardado ali, eu esqueci de pegar ele. Mas para quem tá aqui, ó, eu sempre comento que lá pelos 3, 4 meses, que é quando a maioria das mulheres, né, começa a se preparar para voltar ao trabalho, elas começam a treinar os bebês, ofertar o leite, né, segurar o copo por baixo. E aí você deixa o bebê, ele vai segurando, né? Aqui. É claro que você vai estar segurando, ele não vai estar sozinho uhum, segurando, fazendo aquele movimento, mas você já vê, assim, eu adoro no meu direct, no meu destaque tem um monte de vídeo, assim, de bebês muito pequenininhos, e eles já fazem aquilo, já querem botar a mão, eles já querem fazer o movimento. E eu fico apaixonada de ver, porque eu falo assim, gente, é maravilhoso quando você vê que os pais conseguem propor, né, e prover esse ambiente que o bebê se sente confortável e seguro para desenvolver uma nova habilidade. Né? Então é fantástico de ver tão pequenininho como é que eles conseguem. E a gente acha que não consegue por uma questão cultural, né? Então é pura e simplesmente cultura. Inclusive, ó, eu vou fazer mais um aviso aqui para quem entrou depois, tá? Quem não entrou no início. Na semana que vem, do dia 3 ao dia 9, tem a minha Jornada Amamente Mais, que é justamente uma série de aulas, são 4 aulas que eu falo sobre isso. Eu falo sobre como que você aumenta a sua produção de leite para fazer teu estoque de leite materno. E o objetivo é justamente esse, é que você possa se ausentar, voltar ao trabalho, voltar a estudar e continuar a tua amamentação. E aí eu conto muito da minha história, né, no meio também, porque eu voltei a trabalhar com 5 meses, então Olivia nunca recebeu outro leite, também não toma mamadeira, não toma chupeta, nada dessas coisas, continua amamentando ela. Então o link tá lá na minha biografia, só quando acabar aqui, entrar lá na minha biografia, se inscrever, confirmar o cadastro, porque isso é importante, né, Carmen? Porque às vezes o pessoal se inscreve e não confirma o cadastro, não vai receber a tá. aula, né? Mas uma pergunta que eu tinha muito assim para te fazer, que é a top 5 aqui de pergunta, que eu vejo que eu tive esse medo também, né? Na época, quando eu tava para voltar a trabalhar, a gente fez todo o treino, né, com o copo. E meu marido ficava muito receoso com isso também, dela engasgar. Eu acho que isso assim, é uma preocupação muito grande que todos os cuidadores têm, os responsáveis das mães, e é muito frequente. Às vezes a gente conversa com a mãe tá lá, tá disposta a fazer com um copo, mas aí a cuidadora já fica meio assim, e não deixa às vezes nem o bebê encostar o lábio no copo. Porque acho que a pessoa fica tão tensa que o bebê parece que o bebê vai enfiar o copo inteiro na boca, né? Então as pessoas ficam com esse medo do engasgo. E aí relacionam que a mamadeira ela é menos perigosa. Então, Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do engasgo. Bom, o engasgo, sem dúvida, sempre é o terror das famílias, né? Sim, É importante a gente falar que ele pode acontecer, mas ele pode acontecer no peito, sim, pode acontecer na madeira, ele pode sim. acontecer, Com a né, de outras saliva, com a própria saliva do salidas. bebê. Então, Sim, o importante é o quê? Equilibrar essa quantidade de leite que você está colocando, e os bebês, mesmo de 3, 4 meses, eles demonstram claramente, a gente coloca aqui o copo no lábio do bebê e deixa ele fazer o movimento, ele sim, faz o movimento. É tão perfeito, bebê recém-nascido, né? A gente sim. não vai conseguir descrever, eu imagino que você tenha vídeos Tem. aí nos destaques, que depois as pessoas podem ir lá e ver, mas o bebê faz o movimento natural,
Sim. recém-nascido, na busca pelo leite. O mesmo movimento que ele faz em sucção, Uhum. ele faz para pedir mais leite. Então a Sim. gente precisa estar o quê? Atento a esse sinal do bebê. Não Perfeito. colocar, descer o leite Sim. assim de uma vez, não, mas esperar a busca do bebê. Eu tive que dar no copinho para minha filha com Uhum. poucos dias, eu acho que 10, 15 dias de vida, porque eu estava com uma mastite, enfim, eu tive Sim. que oferecer no copinho. E até tem esses vídeos e tudo. Uhum. É incrível. Eles conseguem, fazem um movimento e Sim. tomam Parece um como gatinho, né? Bebendo é, água. parece um gatinho, Sim. exatamente. Quem vê o vídeo, quem começa a praticar, atento. Eu acho que a gente sempre tem que estar atento. Eu Sim. falo que é presença. E é aquela presença de não é só criticar, não é só dizer não vai dar certo, eu tô aqui, eu tentei hoje, deu errado. Não, é sentir seguro, ver os vídeos antes, Perfeito. ir com calma, sabe? Não tem como dar errado. Não tem como. Sim. Porque você já sabe que o bebê, ele tá pronto. Ele tá Sim. pronto para mamar. Sim. E aí, é claro, se eu for com muitas, né, virar um copo de Sim. cuidado, esse bebê está aprendendo e eu também. Isso. E eu consigo observar o próximo passo, o movimento do bebê, a língua. Uhum. E aí eu vou virando. E aí você falou da cuidadora, eu achei interessante porque minha mãe estava aqui, ela achou assim um absurdo. Minha filha, você fica maluca, né? Ai, você tem certeza e tal. Aí ela, nossa, mas ela bebe tão tranquila. Gente, aí eu sei que passou assim 5 dias, é mesmo que já estava dando. Quer que eu dou? Não, pode deixar, já entendi. Já Sim. sei Sim. que é Isso fácil. é fantástico, né? É uma das coisas que eu mais gosto de ver, que é quando eu vejo as avós oferecendo no copo, porque é uma quebra de padrão, assim, tão absurdo, né? Que a gente fica assim, gente, por que que um dia inventaram uma madeira? Porque não precisa, a gente tem um copo aí em qualquer lugar. Toda casa tem um copo de requeijão que você pode usar, então você não precisa nem comprar o copo, né? Então eu acho fantástico quando eu vejo as avós. É. E uma coisa também falando aí, não sei se está nas suas perguntas, sobre o vidro. Pode falar? Pode? Não, pode falar? Precisa, precisa ser o vidro? Não. Se a família se sente muito insegura, não Uhum. quer dar o vidro, ok. Tem aqueles copinhos que são de acrílico, tem Tem. copinho de plástico, tem copinho, às vezes uma tampa, né, de alguma Tem. garrafinha. Tem de Enfim, alumínio. Eu uso. copinho de alumínio. Não precisa ser vidro se você a sua insegurança é maior. Então você Perfeito. já tá ali aflita. Nossa, eu nunca dei leite, eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter que deixar meu bebê por algumas horas e eu não quero dar madeira, mas aí eu tenho medo de engasgar, eu tenho medo do copo quebrar, eu tenho medo dele chorar, eu tenho medo de. Eu tenho tantos medos, então vamos eliminar um pouco esses Perfeito. medos? E aí eu ofereço para o bebê um copo de plástico, de vidro, de Uhum. acrílico, de alumínio, Uhum. outra coisa, que é para você, mãe, se sentir um pouco Segura. mais segura. E aí depois você vai inserir o copo, porque aí você já acabou com alguns medos, já aprendeu a dar o Perfeito. leitinho, Sim. aí você vai inserir o copo de vidro. E por que que a gente fala no vidro, né? Vamos pensar então, às vezes não é nesses primeiros dias, mas para uma criança, para um bebê um pouquinho maior, por que não vidro? O vidro, ele é transparente. A Sim. criança consegue ver, o bebê consegue ver o que ele está Perfeito. tomando. Tem a questão da quantidade, tem a questão do movimento, que é muito Sim. diferente. Olha aqui, ninguém está vendo o que eu estou tomando aqui. Uhum. Ninguém sabe a quantidade. Para eu mesmo saber, eu tenho que olhar. Sim. Então, para a criança, isso, no desenvolvimento dela, faz toda a diferença. Perfeito. Muda a forma de segurar, né? Quando a gente vê a quantidade do líquido que Uhum. está ali. Para Sim. a gente Você sabe o quanto que você precisa virar, né? Inclinar, porque você sabe. você sabe exatamente. Sim. E aí tem a questão da beleza, né? O vidro Uhum. é belo. Sim, sim, E se a gente toma, a criança também pode tomar no vidro. sim. E aí, mas o que vai quebrar? Toda quebra, ela tem um Aprendizado. significado para a criança, Sim. né? Tem o controle do erro, que é montessoriano. Uhum. A criança quebrou alguma coisa, ela entende. A quebra, ela também tem um significado profundo de Eu vou entendimento para a pegar uma criança, coisa aqui. que é a- as coisas quebram,
Sim, As coisas, sim. algumas coisas precisam ter mais cuidado Cuidado. com, Sim. né? Então, acontece Cuidado com muito o copo. menos com as crianças que têm autonomia do que com os adultos que não tiveram na infância esse cuidado Sim. É com porque a, não teve com a experiência, né? Então. aqui em casa mesmo, as meninas sempre usaram vidro, porcelana e tudo. E Uhum. aí as perguntas vêm sempre, mas não quebra muito? Gente, os adultos da casa aqui quebra mais, né? Sim, Diarista quebra mais do que todo mundo. Então, assim, e se verdade. quebrou, e se quebrar, e quando quebra, é um ensinamento profundo para a Sim, criança, sim. de que eu preciso ter mais cuidado com isso, o vidro Perfeito. quebra. Perfeito. Então, essa questão do vidro, ela diz muito para a criança Uhum. sobre como usar, sobre o controle do erro, Uhum. sobre a quantidade e ainda mais, que é uma coisa que eu acho fantástica, ela diz para a criança sobre os acidentes. Sim. Porque quando a criança está no vidro, ela derrama menos. Isso é Acontece verdade. menos acidente do que com aquele copão de É verdade. plástico, com um canudo, com, sabe? Verdade. Ela tem mais cuidado, assim. Eu falo isso até por experiência própria aqui de ver minha filha, que usa copo de vidro desde sempre. E é impressionante o cuidado que ela tem de segurar o copo. Ela segura com todo o cuidado do mundo. Para não falar que ela nunca quebrou um copo, ela tem 2 anos e vai fazer 5 meses agora. Ela quebrou uma vez um copo e não foi culpa dela, foi minha. Porque ela foi colocar perto da mesa, eu não vi que ia ficar em cima da mesa e eu tava distraída. Quando eu virei, eu fui com a mão. E nessa que eu fui com a mão, o copo caiu. Então, assim, não foi nem culpa dela a quebra do copo, foi minha, né? Então, o vidro, ó, acabaram de colocar aqui, ó, Tati, meu filho tem 5 anos e nunca quebrou um copo. Pois é, eu quebro um aqui, sei lá, um por mês, que eu quebro um copo aqui lavando a louça, né? Mas, ó, eu trouxe aqui só para o pessoal ver, né, que tem umas pessoas perguntando como é que é o copo. É um copo. Pode ser um copo de requeijão, um copo da sua casa de vidro qualquer, mas para bebezinho pequeno, eu sempre indico esse de pinga, o de dose sem a pinga dentro, né? Só o leite. Tem um pediatra, Thiago, adora ele fazer essa piadinha. E outra coisa que você pode usar é um copo de alumínio. E foi isso que o Carmen falou, assim, qual é a diferença, né? Quando você usa um copo de plástico ou de acrílico que não seja transparente, até para o cuidador é difícil, né, de ofertar, porque você não consegue ver quanto que tá ali encostando, né? Então, um copo de vidro, o bebê consegue ver, você consegue ver. E assim, algumas pessoas pensam assim, ah, mas se o bebê morder, né? Que o bebê, nessa fase, eles fazem muito isso, né? Eles começam a pressionar, né, com a gengiva, às vezes tem dentinho ali querendo vir. Então, elas acham que pode vir a quebrar pela força da mordida. Então, eu adorei isso que você falou, vou levar para a vida, assim, tá? Vamos diminuir os medos. Então, se tá com medo do copo de vidro nesse momento, vai com outro copo aberto, de plástico, de acrílico, de outra coisa. Perfeito, adorei. Exato. E aí é importante também falar desse copo que ele Uhum, precisa ser leve, ele precisa ser transparente uhum. e ele precisa ser vidro grosso. Sim, Né? A gente sim, vai dar um copo. Esse copo aí é um copo que um bebê não consegue quebrar, gente. sim. O mar, né? É um A- copo grosso. sim, aquele Então, copo fininho de cristal a gente até pode pensar que pode sim, acontecer, né? Mas ainda assim, né? Agora esse aqui, olha mas só como é ninguém grosso. dá um de cristal para um bebê, né? Imagina. Sim, Assim, nessa situação. Então, não dê um de cristal, mas sim, desse aí, ou dê o Sica, né? sim, sim. Enfim, mas não que seja leve, pequeno e transparente. Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui também a do copo 360. Esse é o copo 360, gente. O copo 360 ele também tem um risco aí de uma confusão, não de bicos, mas pelo fato da criança precisar às vezes sugar. Então ela exercita alguns músculos que são os mesmos que ela não deveria exercitar no peito, né? Na hora que ela tá mamando. Então ela pode começar a morder, e aí isso pode causar, né, a confusão e um desmame precoce ali. Então, existe alguns melhores que outros, sim, mas assim, a primeira opção que eu sempre falo é o copo, gente. É copo de vidro ou qualquer outro, né, copo transparente, como a Carmen falou, mas um copo aberto, né, que você dê essa autonomia pro bebê. O bebê, ele vai fazendo esse movimento e é fantástico de ver, assim, os bebês, às vezes, com 8 meses, que já tem mais controle, né, já sabem levar a mão de tudo, eles bebendo sozinhos. É fantástico de ver, assim, sabe? O bebê sentadinho, tomando sozinho, assim, a água, o leite, é muito legal de ver, sabe? Perguntaram assim, gente, tem mais algumas perguntas, mas eu já vou lendo algumas aqui de vocês, tá? É, a Bai Aline botou assim, ó, o copo deve estar cheio até a borda?
para oferecer ao bebê? Quando a gente pensa em leite, a gente pensa que qualquer desperdício, qualquer gota é sofrido para a mãe, né? Então, o que que eu sempre recomendo? Você encher um terço, no máximo metade do copo. Até para você fazer a inclinação do copo é melhor, porque se você enche até a boca, fica difícil de você inclinar na boquinha do bebê. Então, bota um pouquinho, até porque assim, uma vez que encostou na boca do bebê, se o bebê não quiser mais tomar, você tem que descartar o leite. Então, para você evitar também o próprio desperdício do teu estoque, né? Eu falo em otimizar o teu estoque. Bota um pouquinho, 20, 30 ml para início de treino, até para você ver como é que o bebê vai se comportar, como é que o cuidador vai se comportar, né? Que às vezes o cuidador também está aprendendo, então muitas vezes o bebê tem mais facilidade do que o cuidador, às vezes o cuidador fica um pouco reticente ainda, até ele vencer essa barreira toda, né, de crença, de cultura, leva um tempo, mas uma vez que os dois se adaptam, é só alegria. No meu destaque, eu tenho destaque assim com centenas de vídeos de bebês, né, usando o copo. E é sensacional, sabe? É muito bacana. Muita gente tá botando do copo 360, porque o copo de transição que tem o bico, é sabido que ele causa. Então, o copo 360, acho que ele veio aí para ocupar essa lacuna, né? Mas é mais aquilo, né, gente? É um copo que daqui a pouco o bebê não vai mais usar. Então, você tá gastando com plástico por uma coisa que ele vai usar durante alguns meses. Então, por que não tentar primeiro, né? Como uma primeira alternativa, um copo que você tem na sua casa, né? Então, é muito mais por essa questão também. O bebê tem que buscar o leite com a língua. Isso, eles fazem um movimento assim com a linguinha, né? Com a linguinha assim, sorver o leite, né? É um movimento de sorver. E aí, conforme você encosta o copinho no lábio, o bebê instintivamente faz esse movimento, né? Como a Carmen falou, ele faz o movimento de busca, né, da língua. Então, você não precisa derramar, né, o leite lá dentro ou água, se for um bebê maior já tomar água, mas ele mesmo vai fazer esse movimento. E Carmen, eu tenho mais duas perguntas antes de eu subir aqui para ler o resto das perguntas das pessoas. Qual a melhor forma da gente apresentar esse copo para um bebê? Então, o que que você recomenda aí? Como é que você faz essa orientação para suas alunas? Com a amamentação? Ou com a água mesmo, assim, como é que você faz esse movimento? Como é que as mães devem fazer esse movimento de apresentar o copo? Bom, primeiro ela precisa, independente da idade, de Uhum. quantos meses esse bebê tem, não deixar esse copo só com o bebê, Sim, né? Ela precisa estar do lado segura. do bebê, na frente do Perfeito, bebê e segurando. E uma perfeito. coisa muito importante, não achar que o bebê vai aprender nos primeiros dias, né? Então é aquele Sim. acompanhamento onde eu coloco, onde algumas vezes o bebê bate no copo, Uhum. onde esse leite não pode, a água, o leite, enfim, não pode estar cheio, porque pode cair, né? Então, Perfeito. assim, como você disse, o leite é muito precioso para derramar. Sim. Mas só do fato da água derramar, depois dos 6 meses, Uhum. a mãe já fala, ah, já derramou, ou tá frio, ou alguma Sim, coisa. Coloque menos, acompanhe, saiba que pode derramar sim. E o perfeito. mais importante, saiba que o bebê, bem provável, não vai aprender isso a segurar, Sim, a tomar. Então, assim, controle as expectativa. expectativas, Perfeito. mano, que o bebê vai chegar, vai começar com 3 meses e aos 6 ele vai estar tomando lindamente, Sim. sozinho, levando o copo e falando, toma, mamãe, obrigada, né? Não vai. Bem Sim. provável que não. Alguns sim, Sim. sim, mas vamos falar de um modo meio que geral, que é para se ter uma surpresa que seja, né, a surpresa Sim. esperada. Ou nossa, então meu bebê já conseguiu com 7, 8 meses. Eu Perfeito. acho que é mais essa questão do controle de presença, do que eu posso fazer e Uhum. não esperar. A expectativa, ela nos frustra muito Muito. quando a Sim. gente espera que o bebê faça isso muito rápido. E aí, mas eu vou investir meu tempo aqui dando no copinho para ele, então é melhor eu ficar dando no copo de bico, em outro lugar. Você vai ensinar por alguns meses, você vai presenciar por alguns meses. Uhum. E depois você não tem mais que ficar controlando, que, né, segurando. O bebê Sim. aprendeu, o movimento de coordenação dele está pronto, ok. Então, olhe para isso, para a Perfeito. expectativa que tem e para essa presença que a gente vai precisar dar inicial. Perfeito.
Perfeito. Eu acho que isso assim, eu falo muito disso tem uma aula minha na jornada que eu falo justamente sobre isso, sobre o controle que a gente tem que ter sobre a expectativa, né? A gente quer, nós somos de uma geração, nem sei mais, porque já me perdi nas letras, acho que é Y, sei lá, que a gente quer tudo para ontem, né? Então a gente não tem às vezes a paciência de entender que aquilo é um processo e que não vai acontecer de um dia para noite, né? Que o bebê ele leva, assim como qualquer coisa na vida, né? Você vai aprender a tocar, sei lá, violão. Você não aprende de um dia para noite, né? Você vai numa crescente, né? E leva E aí tempo. depois ainda a gente diz mesmo assim, ai, nem vou tentar porque eu achei tão difícil. Sim, Aí acontece. quantas vezes você fez? Nossa, eu fiz por 2 dias. Sim, acontece muito. Meu Achei, direct bomba disso. Ai, meu bebê ai, não não toma vou no tentar, copo. não vou tentar mais porque eu achei muito difícil. Então, assim, não, primeiro não coloca que vai ser uma tentativa, eu vou fazer. Perfeito. Eu vou fazer. E eu vou fazer, eu posso fazer, e também deixo muito claro isso, sabe? Assim, Uhum. é uma coisa que eu acho que você pode voltar atrás. Ok, eu fiz, Sim, eu tentei, eu achei um saco, eu não quero, uhum. não vou fazer, blá, blá. A mãe tem todo o direito de Claro, tudo. sim, Sim, só que não fala pra mim que tentou um dia, não fala pra mim sim, que tentou 2 dias. Isso não é tentar, gente, sim. Tem que né? Então, tentar com assim, mais vontade, né, de conseguir. verdade, tem que tentar com pelo menos 20 e poucos dias, tem que Sim. tentar. É o que me falou sempre, ah, mas eu levei meu filho para a cozinha e não deu certo. Uhum. Nossa, você levou quantos meses? Eu já pergunto assim, não, eu levei Uhum. no final de semana, não deu certo. Então, né? Vai dar certo. Sim, Vai com garra, vai com vontade. Eu quero amamentar, eu quero fazer isso, eu vou fazer. E aí perfeito. sua mãe vai te dizer, não faça, seu marido vai falar, acho que isso é uma bobeira, nossa, você tá sofrendo. Fala, deixa eu sofrer sozinha. Né? Sim. Eu vou fazer, eu quero fazer. E aí, não deu certo, não gostei, não isso, ok, tá Uhum. tudo bem. Sim, Mas aí você fez. E fez. você saiba por que que você está fazendo. E você saiba onde você quer chegar com isso. Isso é Perfeito. mais importante. Muito bom. Eu adoro essa vontade, né? Quando você vê isso, né? Quando a mulher ela quer realmente fazer aquilo, porque não importa o que ela escuta, que ela botou na cabeça, ela segue, né? Mas é uma contracultura, realmente. É difícil às vezes para algumas, mas a gente está aqui justamente para isso, né? Para mostrar que é possível, para apoiar. Ó, deixa eu ler mais algumas perguntinhas aqui, que a gente tem mais 10 minutos, passa rápido. Ó, me falaram que esse copo 360 era para não ter confusão de bico. Isso. Tem algumas marcas que são um pouco perigosas. Depois dá uma olhada lá no meu Instagram, tem algumas coisas por lá. A colher dosadora, eles não buscam com a língua? Também buscam, mas muitas das vezes as pessoas fazem a técnica com a colher dosadora diferente, né? Isso pode até causar confusão de fluxo, porque você está jogando o leite dentro da boca do bebê. A colher dosadora, ela tem um jeito certo de você ofertar, então tem que ter um jeitinho ali, com todo cuidado. E é mais uma coisa que eu falo, gente. Tentem com copo, sabe? Às vezes a pessoa vai olhando tanto para a colher, como, oh meu Deus, a colher, e vai ver que é mais complexo ainda do que você ofertar com o copo, que é o que você faz, é o movimento que você faz a sua vida inteira. Então você só vai transferir esse movimento pro bebê. Todo bebê aprende. E se quiser mesmo, fica de casa. Sim, sim. É o que eu falo, assim, a gente acaba achando que a gente precisa dessa parafernália toda. Tipo, Precisa. eu tenho uma, Precisa. eu tenho uma foto com tanta coisa, gente, eu não usei nem 1% daquelas coisas todas. E assim, a colher é mais uma coisa. A gente acha que precisa. Eu já tive uma vez uma seguidora que falou assim: ah, eu não comecei ainda a treinar o bebê, eu não sei quanto é que ele vai tomar de leite, porque a colher não chegou ainda. Eu comprei e a colher não chegou. Aí eu, pega uma colher da tua cozinha. Ela, ai, mas pode? Pode pegar uma colher da sua cozinha. Você vai pegar a colher, vai botar a colher dentro do recipiente que tá com leite e vai botar na boca do bebê. O movimento é o mesmo, você vai fazer a mesma coisa. Ela eu falei, é. Aí ela começou e deu certo. Aí a colher dosadora chegou, o bebê já tava tudo ok lá com a colher da casa dela, ela nem usou a colher dosadora. Então a gente acha que precisa de muita A coisa, gente né? acha, e Sim, o mercado diz pra gente que a gente precisa de sim. mulher, a gente precisa de tanta coisa que a gente não Sim, precisa. Né? não precisa. Ó, estão perguntando assim, ó, a Maria tá perguntando como que a gente aprende a ofertar com o copo. Então, dentro da minha jornada, né, o link tá lá na bio, Jornada Amamente Mais, que vai começar no dia 3, semana que vem, terça-feira, eu falo sobre isso. E eu tenho o meu curso também, que ele é focado nisso. Então, assim, tem um módulo inteiro só sobre oferta. Então, eu falo sobre todos esses dispositivos, sobre todas as dicas, não só
do ato de você ofertar, mas também do ambiente, né? Isso é bem importante. Já teve, assim, alguns bebês que não estavam tomando no meu processo de consultoria, e eu vou averiguando, né? Peço vídeo e tal. Quando eu fui ver, o bebê estava vidrado na TV. Então, assim, eu falo também sobre o ambiente, sabe? Às vezes a gente acha que, o bebê não tá tomando, não tá tomando. Às vezes é um detalhe, às vezes, assim, é desligar a TV, botar o bebê num lugar mais tranquilo. O próprio cuidador está, às vezes, mais seguro de que aquilo vai acontecer, né? Porque às vezes a gente vê o cuidador aqui assim, ó, quer que o bebê tome com um copo aqui, ó. Nem encosta o copo na boca do bebê. Então, né, fica difícil o bebê tomar. Então a gente vai vendo tudo isso. Se inscrevam lá, o link tá na bio. Esse evento, né, a Jornada Mamãe Mais, ela é gratuita, então é só entrar lá, se inscrever. E aí é legal falar também pro cuidador, né? Sim. Também assistir. Sim. É importante. Sempre que tem alguém assim que vem falar comigo, né? Eu falo, olha, se eu tiver a oportunidade de pedir para o cuidador, seja o pai, seja o tio, o avô, a avó, seja alguém da creche, né? A gente tem, às vezes, todo um processo de adaptação. Chama também para assistir, porque é gratuito, é só entrar aqui, se cadastrar, vai receber por e-mail. Então não tem mistério. A Maria. E só quando começamos a introduzir o copo, a colher, que descobrimos o quanto o bebê necessita. Isso. Existe um cálculo que os pediatras fazem, mas cada bebê come uma coisa, né? A Carmen fala muito sobre isso. A gente acha que o bebê de X quilos e tanta idade vai precisar tomar tantos ml. Aí fica lá a mãe tentando, né, enfiar o leite, a goela abaixo. E não, gente, cada bebê vai te dizer, né, o quanto que ele precisa. Deixa eu ver mais alguma coisa. Se eu consigo puxar mais alguma pergunta. Essa que eu já falei, que ela nunca quebrou um copo. Essa que eu também já falei. Bom, por exemplo, eu não tenho quem ficar ainda com a minha bebê. Se ela aprender comigo, ela consegue qualquer um? Sim, sim, sim. Muitas pessoas me perguntam isso. Mas é só o cuidador que pode fazer? Não, muito pelo contrário. Assim, muitas vezes o bebê... Por quê, gente? Para o bebê ele aprender algo, ele tem que estar seguro e confiante. E muitas vezes essa confiança tá na mãe, né? Dependendo do contexto aí, né, de cada família, enfim. Mas para o bebê ele se sentir tranquilo e confortável para desenvolver essa habilidade, ele tem que olhar para o cuidador e sentir segurança e confiança, né? Senão ele vai olhar, nossa, o que é isso aí? Esse negócio gelado aqui que estão enfiando na minha boca, o que é isso? Nunca vi isso. Porque pensa, gente, o bebê nunca viu leite fora do peito. O bebê não sabe nem que o negócio é branco, ele não sabe, porque ele só mama no peito. E aí você vai lá e acha que ele tem que tomar no copo. E aí vem uma pessoa que ele nunca viu querer fazer aquilo. Então, assim, às vezes é muito mais fácil, inclusive, como a mãe. Bom, acho que eu falei todas as perguntas, gente. Se tiver alguma mais lá pra cima, vocês coloquem aqui, que ainda dá um tempinho. A gente tem 5 minutos. Bom, e aqui, antes da gente encerrar também, deixa eu falar isso pra vocês fazerem, porque eu adoro ver. Carmen, toda live que eu faço, toda segunda-feira eu faço uma live aqui, né? Só que é mais tarde, é 22 e 22, que é uma live que eu chamo, às vezes, a audiência, boto alguém aqui ao vivo, a gente faz um processo aqui, né, juntas, é bem legal. E eu sempre peço pra gente tirar um print, depois eu peço pra elas colocarem nos stories, marcar, então eu acho legal a gente fazer. Vamos fazer um print? Aí elas tiram o print, deixa eu pegar o copinho aqui, ó. Vai, gente, tira o print. Preparadas? Isso aí. Bom, o que vocês vão fazer com esse print? Vocês vão pegar esse print, vão colocar nos stories de vocês e vão marcar. Eu, Amamente Mais, é a Carmen Cotrim, é @Carmen Cotrim mesmo, com M no final. E a gente gosta de ver, né? É muito legal ver vocês compartilhando o conteúdo pra gente ver que vocês estão aqui com a gente. Então compartilhem, podem até colocar o que vocês estão achando, né? O que vocês acharam. Essa semana inteira tem live, então tem live todos os dias aqui, nesse horário, 7 horas. Amanhã, a doutora Esther, que é gineco, vai estar aqui com a gente, então ela vai contar um pouquinho o que é interessante para a mulher que está gestante, né? Como é que ela vai se preparando aí para a amamentação. Tem muito esse mito, né? Tem que passar esponja no bico, tem que fazer o bico. Então a gente vai falar muito sobre todo esse preparo, inclusive sobre essa questão do enxoval, né? Mais consciente. E, assim, realmente o que é necessário, né? Hoje a Carmen já deu uma pincelada aí do que ela acredita ser interessante. Eu super concordo com a tua fala, Carmen. Eu acho que a gente precisa de menos, né? Mais presença e menos coisas, né? Muito mais conexão com o bebê. Bom, isso eu já falei. E outra coisa, quem tem amiga grávida, manda live, manda para as amigas, sabe? Marca as amigas, porque a gente falou várias coisas interessantes hoje aqui para quem tá grávida. E amanhã vai ter também.
junto com uma gineco-obstetra, então é interessante. A live vai ficar salva? Vai. A live de hoje é da semana toda, tá? Ela vai ficar salva, não sei ainda por quanto tempo, mas vai ficar salva aqui ainda por um período. E dá para vocês assistirem de novo e enviar para outras pessoas, tá? E Carmen, é um prazer imenso ter você aqui. Eu falo a beça, né? Desculpa se eu falei demais, não deu tempo para você falar tudo o que você queria, mas assim, para mim já foi super maravilhoso e é sempre um prazer ouvir você falando. Eu sempre aprendo muito. Toda a reflexão, às vezes, que você traz, eu fico, nossa, é mesmo, né? Ó, nunca pensei por esse lado. Então, assim, é muito bom para mim, é bom para minha família. Você tem realmente um papel importante aqui com a gente, com a Olivia, com meu marido, que a gente aprendeu muito e segue aprendendo. Toda vez que eu vejo um conteúdo seu, eu falo, gente, nunca pensei nisso. E aí eu vou melhorando, né, esse meu olhar para esse desenvolvimento da autonomia da minha filha aqui também, porque eu não quero, eu falo muito isso, assim, a gente fica querendo fazer diferente, né? Eu tive muito problema com comida, então eu não quero que ela desenvolva toda essa dificuldade, né? Eu fui comer um brócolis com 20 anos, então assim, eu não quero que isso aconteça com ela. Então a gente mudou toda a nossa comida, toda a nossa rotina alimentar por conta dela, comer na mesa, tudo, sabe? Bem diferente. A TV, nada, tem nada dessas coisas. Então é um prazer ter Legal. você aqui. Gente, muito Não, e obrigada. aí? É muito legal, porque aí a gente É, tem um filho e tem a oportunidade de fazer diferente e de aprender muito. com eles. Muito, Porque eu falo, eles são nossos mestres, né? Então, quando a gente está total. aberto, isso muda a vida pelo Sim. filho e pela gente também. É muito gostoso É isso. muito bom. Você quer falar um Obrigada, pouquinho? Fernanda. Imagina, quer falar um pouquinho da tua semana, do teu curso? Sim, deixa eu Chama. falar, porque eu acabei Sim. até esquecendo. Quem tem criança um pouco maior, que está passando por alguma dificuldade na alimentação, amanhã e depois, né, terça e quarta, eu vou dar 2 aulas sobre esse tema, seletividade, dificuldades na alimentação. E para ter acesso às aulas é só entrar no meu link, na minha bio lá, tem seletividade alimentar, e eu vou estar falando sobre esses temas amanhã. E tem lives no meu perfil e tem Sim. sempre muito conteúdo sobre autonomia Uhum. na alimentação. Então, quem tá com criança aí, não deixa de participar e Perfeito. ler e aprender também um pouquinho, porque Isso. faz toda a diferença a autonomia na vida da criança. E a autonomia, ela não é para criança minha, não é para filha só da Olga, não, é para todas as crianças, porque todas as crianças nascem com um desejo e com um Sim. potencial muito grande de autonomia. E aí a gente vai lá e poda. Então, Sim. vão no perfil para vocês se inspirarem também com a autonomia. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo muito que a informação ela muda o jogo, né? Então, quanto mais a gente puder absorver, então, gente, maratonem o perfil da Carmen. Vocês vão se encantar, inclusive, com as crianças, né? Daqui a pouco tá chegando mais um aí. Um beijo pra você. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito Muito o meu bem. convite. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, viu? Beijo. Até Obrigada a mais. você. Um beijo.